O capítulo começa quando Sirin está trabalhando na oficina com seu pai. A porta toca e quando ele abre ele vê Seida que entra e cumprimenta Enver. Ela diz que como prometido veio ajudá-lo com as camisas nas horas livres. Enver pede a Sirin que vá até a cozinha fazer café para eles. A maluca ondulada obedece de mau humor, serve o café, mas antes de tomar decide cuspir no café de Seida e, feliz, segue para a oficina. Sirin distribui os cafés, mas Enver pede que ele troque o de Seida porque não é tão espumoso quanto os outros. O entediado Sirin não tem outra opção e o café que ela alterou fica para ela. Sarp entra no prédio e encontra Arif que acaba de sair de seu apartamento. Ele corre até Sarp e diz que ele é um mentiroso por ter enganado o pai para conseguir o aluguel. Sarp com raiva diz que não fez nada de errado, seu nome está no contrato e o Zulf o assinou. Arif exige que ele saia imediatamente do prédio. Sarp responde que isso não acontecerá, pois finalmente está próximo da esposa e dos filhos e não permitirá que fiquem com o dono de um chiqueiro como aquele lugar. Arif agarra-o pelo pescoço para lhe dar torresmo e diz-lhe que o único que deve ficar longe é ele, depois de ter ousado deixar a família para voltar como se nada tivesse acontecido. Ambos lutam e o Zulf, ao vê-los, os separa. Arif diz a Sarp que Bahar não o ama mais, ela até usa o colar que ele lhe deu. Sarp explode de raiva e tenta acertá-lo, mas o amigo de Arif também chega e o separa. E o Zulf pede que ele leve Arif e diz que está cansado de tudo isso acontecer por causa daquela mulher. Sarp sobe para seu apartamento. Bahar e Atice estão sentados nas escadas de um parque esperando que o rosto de Atice melhore para não mostrar que ela chorou. Atice pede que ela se levante, pois eles têm que ir trabalhar. Ela pergunta à filha se seus olhos ainda estão vermelhos e Bahar responde que estão melhores do que antes. Sirin recebe uma ligação de Henry que pergunta se sua mãe está lá. Sirin responde que não, porque ela deveria estar trabalhando. Henry conta-lhe o escândalo que a sua mãe fez no café e Sirin, sorrindo, ouve-o com atenção. Poucos minutos depois, Atice e Bahar chegam em casa. Ao abrir a porta para Seida, ela se surpreende ao ver o rosto de Atice e pergunta por que ela chorou. Enver também pergunta preocupado o que aconteceu. Os dois entram na casa. Bahar diz que a única coisa que aconteceu foi que eles pediram demissão. Henry teve uma atitude ruim e eles acham que foi o melhor. Sirin sabe que isso não é verdade. Enver se senta e diz que não acredita que fizeram isso com Henry. Ele havia dito que independente dos problemas eles poderiam contar com o emprego dele e agora estão se demitindo. Sirin intervém e confessa que o que a mãe e a irmã disseram não é verdade. Ele acaba de falar com Henry, que lhe conta que a mãe dela foi ao refeitório e os dispensou, mas não antes de insultá-los fortemente. Enver fica muito surpreso e Sirin diz que não podiam esperar mais, pois a mulher descobriu que seu único neto é filho de Seida. Bahar e Atice vão ao banheiro lavar o rosto e Seida pergunta a Sirin se isso está errado. Ou aquilo. Os padrões da mulher são altos demais para ela. Sirin responde que ela não quis dizer isso, mas Seida interrompe e avisa que não conseguirá irritá-la. Ele continuará anotando as ações dela e um dia desses ele cuidará dela. Sirin vai ao banheiro com raiva e Bahar e Atice voltam à oficina para começar a trabalhar. Enver se levanta e beija sua esposa que sorri. Sarp está terminando de arrumar os móveis e decorar a casa. Munir vem visitá-lo e juntos terminam de organizar todo o apartamento, que mudou radicalmente porque está lindo. Por fim eles vão para o quarto que será de Nizam e Doru que também dão os últimos retoques. Ao mesmo tempo, Arif chega ao seu prédio e vê que há um carro estacionado. Ele pergunta a alguns vizinhos de quem é o carro, mas todos respondem que não sabem. Sarp sai e diz a ele que este carro é propriedade dele. Arif furioso exige que ele o tire da rua e o lembra que ele deve sair daquele prédio para seu próprio bem. Sarp diz a ele que tem um contrato assinado com seu pai, então ele não pode fazer nada para tirá-lo. Fora de lá. Ele pode viver sozinho em seu chiqueiro enquanto observa a reunião da família Sesmeli. Sarp entra no carro e vai embora. Por outro lado, na casa de Atice todos estão reunidos na cozinha tomando café da manhã e conversando sobre todo o trabalho que tem com encomendar camisas e se tiverem sorte terão mais pedidos e poderão ganhar dinheiro para todos como faziam antes. Sirin avisa aos pais que irá ao mercado e voltará em 2 horas, mas nenhum deles lhe dá permissão.
Enver avisa a esposa que vão transformar o que era o quarto de Sirin em uma oficina, pois com um espaço maior poderão receber muito mais pedidos. Os protestos loucos e ondulados, mas ninguém presta atenção nela. Atice diz a Bahar que eles deveriam se apressar para pegar as crianças na escola, mas Bahar responde que Sarp irá atrás deles. Enver pergunta para onde Sarp os levará quando ele passar. Bahar diz que os levará para sua nova casa, pois as crianças querem ajudá-lo a organizar o que for necessário. Atice pergunta onde fica sua casa e Bahar responde que não sabe exatamente, mas é perto da dele. É até no mesmo bairro. Eles esperam que Sirin saia por um momento para o pátio e Bahar rapidamente conta a verdade que Sarp subiu as escadas e Arif está muito zangado, mas eles não podem fazer nada para tirá-lo de lá porque há um contrato envolvido. Enver e Atice ficam surpresos, mas se ele não retornar, deverão permanecer em silêncio. Bahar recebe um telefonema de Sarp que lhe diz que já pegou os filhos e que eles estão ansiosos para que vejam como ficou o apartamento dela. Bahar apenas pede que ele dê comida para as crianças e desliga a ligação. Sarp entra no carro que Munir lhe emprestou e junto com os filhos voltam para casa. Ao chegar, Doruk e Nizam correm até Arif e entregam-lhe o convite para a festa de Doruk. Arif apenas olha para Sarp e diz que fará o possível para comparecer e também comprará alguns lindos presentes para eles. As crianças o abraçam e entram no prédio com Sarp. Quando Nizam e Doruk veem o apartamento do pai, ficam surpresos, porque é muito bonito e agradecem a Munir e ao outro homem por ajudarem o pai. Então Sarp os leva até o que será o quarto deles e mostra um beliche onde dormirão e também uma cama para quando Ali e Homer os visitarem. As crianças ficam muito felizes e pulam de emoção. Sarp dá um ursinho de pelúcia ao filho e juntos eles riem. Arif entra em sua casa e pede ao pai que prepare o contrato que fez com Sarp, pois o levará ao Kismet para encontrar uma forma de anulá-lo. Yusuf diz a ele que isso é impossível. O inquilino já pagou 6 meses de aluguel e ele já gastou todo o dinheiro porque tinha várias dívidas. Arif com raiva pede que ele saia e pede que seja devolvido a ele, mas eles irão com Kismet de qualquer maneira. Algumas horas depois vemos que Kismet está lendo o contrato. Ela pergunta a Yusuf se ele leu atentamente o contrato que assinou. Arif responde pelo pai dizendo que como lhe adiantaram 6 meses de aluguel ele nem pensou em ler. Kismet avisa que eles não conseguirão tirar aquele homem do prédio. Não há forma legal de derrubar isso, porque foi muito cauteloso. A única maneira de fazê-lo aceitar talvez seja oferecendo-lhe dinheiro. Arif diz que Sarp se preocupa menos com dinheiro, ele só se preocupa com Bahar. Ele pede para Yusuf sair do escritório, pois precisa conversar sobre outra coisa com Kismet, e Yusuf vai embora e Arif conta para a irmã que seu pai está perguntando sobre ela. Perguntando se ela é casada e sobre seu passado, Kismet apenas conta a ele. Ele diz que você pode perguntar o que quiser. Yusuf se aproxima da secretária de Kismet e pergunta como está a mãe do advogado. Ela responde que está bem. Yusuf está prestes a perguntar qual é o nome da mãe de Kismet, mas nesse momento ela sai com Arif e os leva até a porta. Pouco antes de sair, Yusuf ouve a secretária contar a Kismet que comprou o remédio para a senhora. Ele se vira surpreso, olha para Kismet e vai embora. Na rua, Yusuf pede a Arif que vá em frente, pois ele precisa fazer alguma coisa. Yusuf espera a saída do filho e entra novamente no escritório de Kismet. Bahar e Seida terminaram o trabalho com Enver e já estão voltando para casa. Seida diz que não entende por que Sarp se mudaria para um lugar tão pouco atraente quanto seu prédio, quando ela poderia morar em um bairro melhor com todo o dinheiro que tem. Bahar explica que Sarp não tem mais dinheiro, deu tudo para que Nezir não voltasse para procurá-lo. Essa foi a condição de Nezir para deixá-los sozinhos. Eles chegam ao prédio de onde Nizam grita para sua mãe subir para ver como ficou seu quarto. Bahar entre o prédio e Seida vai em direção a Arif. Ela pergunta se ele conseguiu falar com Kismet, mas Arif dá a má notícia de que eles não podem fazer nada. Seida pergunta se ele pelo menos irá à festa de Doruk, mas Arif diz que não, ele só enviará os presentes e pede que ele não o incomode mais. Seida diz que está tudo bem. Bahar chega ao apartamento de Sarp, que percebe que assim como Arif disse, Bahar ainda usa o colar que lhe deu. Ela entra e as crianças pedem que ela feche os olhos, guiam-na até a janela e quando Nizam levanta a cortina Bahar vê as flores, mas ao mesmo tempo vê Arif na rua. Ela está com uma cara triste, mas agradece.
para as flores e diz às crianças que seria melhor irem embora agora. Ela não pode deixá-las dormir lá esta noite porque ainda cheira muito a tinta. Sarp apenas olha para ela e Bahar leva seus filhos embora. À noite, Enver pede à esposa para descansar, pois ela parece muito cansada. Atice diz que quer continuar, pois é a única maneira de se distrair e esquecer como a mãe de Henry a tratou. Enver diz que está bem e sai para fazer uma ligação. A porta toca e Atice a abre. Ela vê que é Henry quem lhe diz que ela veio pedir desculpas pelo que sua mãe fez. Atice diz que não é necessário, porque ela é quem deveria fazer isso. Ele apenas diz a ela que sente muito e Atice pede que ele entre. Enver diz à esposa que acabou de receber outro grande pedido, mas ver Henry tira o sorriso de seu rosto. Henry o parabeniza pelo trabalho e pede desculpas pelo comportamento da mãe. Ela é uma mulher explosiva. Enver permanece em silêncio. Enquanto isso, vemos que a mãe de Henry chega ao apartamento de Seida. Ela bate na porta e quando Seida abre ela vê e fecha a porta novamente muito assustada. A mulher não para de bater e gritar que não vai ganhar nada de Henry só porque eles têm um filho em comum. Bahar sai e pergunta ela calha a boca. Bom, os filhos dela estão com medo. A mulher continua gritando e Sarp chega e os observa. Bahar garante que Seida não se interessa por Henry, nem trabalha com ele, e também está noiva. A mulher pergunta com quem, e Sarp intervém dizendo que é noivo de Seida, que surpreso abre a porta e Sarp entra com ela. Os dois esperam a mulher ir embora, diz Bahar e eles vão embora agradecendo a Sarp que volta para seu apartamento. No dia seguinte, Bahar acorda com os filhos e Doruk pergunta se o pai ainda está lá em cima e não saiu. Ela responde que sim. Ela então pede que ele vá ao banheiro escovar os dentes enquanto ela acorda a irmã e prepara o café da manhã. Doruk sai do quarto, mas em vez de entrar no banheiro sai do apartamento e vai até a casa do pai. Quando Sarp abre, Doruk diz que só queria verificar se ele ainda estava lá e desce as escadas novamente. Bahar está esperando por ele na porta e um pouco irritado pede para ele entrar. Yusuf preparou o café da manhã e pôs à mesa. Arif acorda e pergunta por que ele está fazendo isso se ele nunca cozinhou, e Yusuf sorrindo diz que acordou com vontade de fazer isso. Ele foi até a padaria e depois preparou todo o resto. Ele pede ao filho que se prepare e depois espera por ele para que possam comer juntos. Ao mesmo tempo vemos Atice entrando no quarto de Sirin. Ela vê sua filha dormindo profundamente e não consegue acordá-la, mas Enver entra e pede que ela o deixe fazer isso. Ele ordena que Sirin acorde porque há muito trabalho a fazer e ele não tem compaixão por ela. Sirin obedece e se levanta. Por outro lado, Bahar e Seida estão saindo de seus apartamentos e se preparando para carregar todas as coisas para a festa de Doruk. Seida entra novamente e tira 2 sacolas de presentes. Ela diz a Bahar que talvez sua filha queira usar o que está lá dentro, porque são roupas que Yelis comprou para Nizam e Doruk com seu primeiro salário. Bahar sente muita nostalgia, mas sorri. Ao mesmo tempo, agradece a Yelis onde quer que ele esteja. Os dois saem do prédio e Seida avisa Bahar que Arif não comparecerá à circuncisão, mas disse que enviaria o presente de Doruk. Ela pede à amiga que converse com ele, pois ela pode convencê-lo. Bahar se aproxima de Arif, com certa seriedade, diz-lhe que Doruk ficaria muito feliz se ele os acompanhasse neste dia especial. Então ela continua seu caminho e Arif avisa Seida que irá embora, mas apenas por alguns minutos para cumprimentar Doruk e então ele retornará. Na casa do Enver, todos estão organizando a festa no pátio, arrumando as mesas e cadeiras e colocando decorações diversas. Bahar e Seida chegam e preparam o bolo. Vemos também Arif preparando e até Yusuf lhe dá um presente que comprou para o pequeno Doruk. Ele começou a mudar depois de uma conversa com Kisme. Sirin também chega em casa com seu próprio presente. Nezir está se preparando e pediu a Zin que colocasse todos os presentes no carro. Sarp está com as crianças e pede que elas se apressem para ir para a casa dos avós. Nesse momento, uma patrulha policial chega ao bairro. 2 policiais encontram Arif que pergunta quem procuram e eles respondem que Sarp se esmele. A polícia entra no prédio e bate na porta de Sarp. Ao abri-la, ele se surpreende e junto com seus filhos ouvem um dos policiais pedir-lhe que o acompanhe até a delegacia, onde será informado do motivo do incidente. Sua prisão. Nizam começa a chorar, mas Sarp tenta controlar a situação, tenta acalmar as crianças e promete que voltará.
Depois ele olha para Arif e pede que ele leve as crianças para a festa. Nizam continua chorando incontrolavelmente e Arif tenta acalmá-los enquanto Sarp sai do prédio com os policiais, olha para os filhos enquanto entra na viatura e finalmente sai. Arif caminha com as crianças e pede a um de seus amigos que chame um táxi. Ele se senta na entrada com Nizam e Doruk e promete que seu pai retornará. Doruk pede que a irmã se acalme, pois tem certeza de que o pai retornará. Nizam, muito triste, diz que não é verdade, depois que seu pai for embora ele não voltará. Arif prefere não falar mais nada, eles entram no táxi e vão para a festa. Seida e Sirin estão na mesma sala. Sirin recebe uma ligação de Henry que o convida para um encontro hoje. Sirin deixa Seida chateada com a ligação e ela prefere sair da sala. Sirin diz que hoje não pode sair porque é festa de circuncisão do sobrinho e pergunta se seu filho Arda já fez a festa. Henry responde que não sabe. Sirin conta que Seida chorou e sofreu muito pelo filho. Na verdade, ele acha que ouviu que Arda não pode ser circuncidada porque tem uma malformação, então ela diz que ele deveria desligar e sorrir. Henry pega suas coisas, chama uma de suas funcionárias para cuidar do refeitório porque ela está indo para sua cidade natal e sai rapidamente de casa. Sirin sai para o pátio e avisa aos pais que já terminou de decorar o quarto. Seida diz que a única coisa que fez foi colocar 2 enfeites e Sirin tenta iniciar uma discussão, mas em ver manda sua filha explodir alguns mais balões. Atice diz que é melhor ele colaborar, para ver se pelo menos enchendo os balões consegue ficar de boca fechada. Sirin não diz nada e enche mais balões. Poucos minutos depois, Arif chega com as crianças em casa. Bahar fica chocada ao não ver Sarp e pergunta o que aconteceu enquanto seus filhos a abraçam e choram. Arif explica que alguns policiais chegaram ao prédio e, sem dar motivo, levaram Sarp para fazer algumas perguntas na delegacia. Bahar pede à mãe que leve as crianças para o quintal e fica conversando com Arif. Surpreso, Sirin pergunta o que o Sarp fez desta vez. Bahar, irritado, pede que ela cale a boca porque se eles têm alguém para denunciar os vários crimes que ela cometeu, é ela. Sirin diz a ela que ela não foi a única. É melhor que não esqueçam quem culparam pela morte do filho de Nezir ou quem usou o nome falso durante anos. Bahar não a suporta e vai para o pátio. Sirin sorrindo diz a Arif que o parabeniza por ter se tornado amigo do marido de sua namorada. Isso é novidade. Arif deixa claro que fez isso pelas crianças, diz a louca ondulada que não a suporta e vai embora também. Alguém bate na porta, Sirin abre e é o taxista quem lhe entrega os presentes de Arif que ele havia deixado no carro. Sirin entra na cozinha onde estão todos e diz que com certeza os filhos vão apreciar mais esses presentes agora que o pai está ausente. Em ver, irritada, manda Sirin ir embora e não voltar até o fim da cerimônia, pois ninguém a quer ou precisa. Ela sai irritada, Bahar manda a filha não chorar mais e ir vestir o vestido novo. Seida conta que é um vestido que foi comprado por Yeris. Nizam para de chorar e vai com a mãe se arrumar. Arif sai para a rua para conversar com sua irmã Kisme. Ao responder, Kisme pergunta se ele ouviu a boa notícia de que Sarp foi preso. Arif pergunta como ela sabe e Kisme responde que foi ela quem organizou tudo. Ela lembra que disse a ele que não queria Sarp rondando seu prédio. Ela procurou seu registro policial e encontrou algo que lhe permitiu denunciá-lo. Arif com raiva diz a ele que isso não é nada bom. A única coisa que ele pediu a ela foi encontrar uma maneira de anular o contrato e hoje é a circuncisão do filho e ela pergunta por que o denunciou. Kisme responde que a polícia procurava Sarp há muito tempo porque encontrou o corpo de sua mãe enterrado no túmulo de outra pessoa e o queria para interrogatório. Ela apenas concordou em lhe dar sua localização. Kisme pede desculpas a Arif e avisa que irá à delegacia agora mesmo para ver como pode resolver as coisas. Bahar sai de casa e pergunta a Arif por que ele está chateado. Ele tenta explicar que tudo o que aconteceu é culpa dele, mas Bahar o interrompe ao ver seu filho saindo de casa para esperar Sarp e diz que se sente muito mal por ele. Depois agradece a Arif por tudo e entra em casa com o pequeno. Sirin tem um frasco de comprimidos na mão e quando ouve que sua mãe está entrando no quarto, ela o esconde atrás dela. Atice pergunta se ele vai sair de casa e Sirin responde com raiva que sim, vai deixá-los sozinhos por um tempo sem sua presença. Atice pergunta o que ela está escondendo atrás dela e Sirin mostra o frasco de remédio. Ela exagera e diz à mãe que estava pensando em suicídio, mas ela chegou e a interrompeu.
Atice ordena que ela lhe dê o frasco. Sirin fica agressivo e pede que ele saia do quarto agora. Ela diz a ele que não estava tentando nada de mal, mas que quer ficar sozinha porque já sabe que todos a desprezam. Atice abraça Sirin e diz que isso não é verdade e que ela não vai mais a lugar nenhum. Sirin diz à mãe para não mentir para ela dizendo que a ama, porque quem todos demonstram amor é Bahar. Atice tenta se desculpar pelas palavras de Enver e diz que ele estava apenas com raiva e sai rapidamente para a cozinha. Sirin abre o frasco e ingere vários comprimidos, que acabam sendo apenas doces. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!